Então, agora vamos começar. Vocês estão vendo a tela direitinho, né? Eu coloquei para exibir a apresentação. Que a gente vai Ok. trabalhar hoje, discurso direto e indireto. Não sei se vocês lembram da última aula que a gente trabalhou tipos textuais, tipologia textual. A gente trabalhou também a definição de texto, a adequação linguística. E por que isso é importante? Porque para a gente fazer a interpretação textual, a gente precisa conhecer o tipo de texto que a gente está lendo. Hoje, a aula que a gente vai trabalhar, discurso direto e indireto, ela está estritamente ligada à tipologia textual. Porque onde você encontra discurso direto e indireto, né? Onde você encontra discurso dentro do tipo narrativo. Então, deixa eu ver. Será que vocês conseguem se lembrar? Não precisa responder. É uma autoavaliação. Vejam se vocês conseguem lembrar quais são os 4 tipos textuais que a gente tem. Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem, 15 segundinhos. Bom, então, os 4 tipos textuais são narração, dissertação, descrição e injunção. São tipos de texto que definem a estrutura do texto. E o tipo que a gente vai, o tema que a gente vai trabalhar hoje, né, que é discurso direto e indireto, ele é encontrado no tipo narrativo. Então, qual é a definição de, de discurso, né? O conceito de discurso é a forma como a fala dos personagens é introduzida numa narrativa. Você vai encontrar discurso no texto narrativo. Pode acontecer de um texto ser híbrido, ele misturar texto dissertativo e narrativo? Sim, a gente trabalhou essa informação na última aula, de que dificilmente você vai encontrar um texto que seja estritamente de um tipo. E o discurso, então, ele acontece sempre dentro do texto narrativo e ele pode ser direto, indireto e indireto livre. Vamos, então, para a definição de discurso. Nos textos narrativos, é através da voz do narrador que conhecemos o desenrolar da história e as ações dos personagens. Mas é através da voz dos personagens que nós conhecemos suas ideias, seus sentimentos, suas opiniões. A forma como a voz do personagem é introduzida na voz do narrador é chamada de discurso. Então, aquele momento em que o narrador está fazendo ali o texto dele e entrou a voz do personagem, esse momento é o discurso. Ele sempre vai estar dentro de um texto narrativo. Através da correta utilização dos tipos de discurso, a narrativa pode assumir um caráter mais ou menos dinâmico, natural, interessante ou objetivo, o que contribui para o sucesso do texto, né? E o que é o discurso direto? O discurso direto, nos textos narrativos, quando você lê, por exemplo, um conto, uma crônica, um romance, que é um texto narrativo mais longo, né, independente da classificação que você dê, se é de fato um romance, se é um romance de ficção, um romance de aventura, romance ele vai ser sempre uma narrativa longa. Você vai encontrar esse tipo de diálogo. Por quê? Ele dá mais liberdade para o personagem ser como ele é, quando você coloca, de fato, a fala do personagem. Se eu digo assim, Mariana perguntou, o que eu posso fazer para ajudar? Eu, enquanto narradora, estou dando voz à Mariana. Eu estou dizendo o que a Mariana queria saber, exatamente com as palavras dela. Descartes afirmou: penso, logo existo. Eu estou dizendo exatamente o que ele disse. Eu não me coloco nessa fala. Eu mantenho com fidelidade a fala do personagem. Seja um personagem fictício ou não. Eu vou manter ali com a autonomia do personagem. Se o personagem vai utilizar uma certa linguagem dentro de um texto, ou vocês contando uma história para um conhecido, querem manter a originalidade de quem passou a informação, você vai falar dessa forma, você vai descrever exatamente a frase que a pessoa disse.
Porque é através do discurso direto que o narrador permite que os personagens se expressem livremente e tenham vida própria dentro de uma narração. A estrutura do discurso direto. Quando a gente monta um discurso, o que vai definir o tipo de discurso é a estrutura, é a forma que a gente monta esse texto. O discurso direto ele é introduzido pelos verbos de elocução, os verbos discendes, né, que a gente chama, que são os verbos que têm sentido de fala. Por exemplo, falar, dizer, perguntar, murmurar, gritar. Verbos que indicam que a pessoa se expressou de alguma forma. São verbos de elocução que anunciam um discurso. A seguir, a gente tem 2 pontos, a mudança de linha para o começo da fala da personagem, que é iniciada por um travessão. Então, como é a estrutura? Deixa eu voltar aqui. O da Mariana. Mariana perguntou. Esse perguntar é um verbo de send, é um verbo que indica fala. O 2 pontos, o travessão. O que posso fazer para ajudar? Ali, nessa fala, eu mantive exatamente como a personagem falou. Eu abri espaço para a fala da personagem. No momento do discurso direto, o narrador ele se retira e ele dá espaço ao personagem. E aqui, eu coloquei exatamente como é a estrutura. Como sempre, né, eu já disponibilizei esse material lá no mural. É exatamente o mesmo material que eu utilizo aqui, só que aqui eu coloco em formato de apresentação para ficar um pouquinho mais fácil da gente acompanhar, tá? Mas as informações são as mesmas. E os verbos de elocução, né? Os verbos de send, falar, perguntar, dizer, 2 pontos, mudança de linha, parágrafo e travessão. O travessão indica o começo da fala do personagem, mas também a mudança de interlocutor. Sai o narrador e entra o personagem, a personagem, no caso. Como a mudança de voz da voz do personagem para a voz do narrador. Além do travessão, o discurso direto pode ser também colocado entre aspas, que assim indica uma citação ou uma transcrição. O discurso direto, ele é bem simples. É bem simples. Você tem um verbo de send, um verbo de elocução, que eu tenho também no material, eu coloquei a listinha dos verbos principais para facilitar para a gente conhecer melhor. E você tem 2 pontos. Tem o verbo de perguntar. Ana perguntou, Ana disse, 2 pontos. E a frase, esse é um discurso direto. É um discurso que você consegue ver claramente que passou de ser o narrador e virou a personagem. E aqui eu coloquei os verbos de send, dizer, perguntar, responder, falar, comentar, observar. Observar quando você coloca assim, por exemplo, Maria observou a situação tal. Ela não observou simplesmente de olhar, ela observou e fez uma análise daquilo e a partir dali tecer um comentário. Retrucar, replicar, exclamar, aconselhar, gritar, murmurar. Todos esses verbos dão sentido de fala. Quando você ouve alguma coisa desse tipo, você consegue logo reconhecer que a pessoa, a personagem, está falando, está se posicionando. E essa é a estrutura básica do discurso direto. Mas a gente também tem o discurso indireto. A diferença, a distinção entre o discurso direto e o indireto é que, nesse caso, o narrador ele não dá espaço para a personagem. É ele ali que comanda o texto o tempo inteiro. Enquanto lá eu tenho, Mariana perguntou, o que posso fazer para ajudar? No discurso indireto, eu tenho direto. Permanece, né, o verbo de send, mas eu não dou espaço para mudar ali a minha frase. Eu mantenho, vou direto. Mariana perguntou o que podia fazer para ajudar. Esse você também consegue reconhecer porque ele tem uma estrutura. Um pouco mais à frente a gente vai ver. Vamos ler agora a definição do discurso indireto. Ele é a apresentação das falas das personagens feitas a partir do narrador, feitas pelas palavras do narrador. Assim, é sempre feito na terceira pessoa, nunca na primeira. Quando você vai ter o verbo de send, e aí você vai ter ela, ele. Nunca vai ser eu. Porque quando tem eu, ele é um discurso indireto. Desculpa, ele é um discurso direto. E
Sempre feito na terceira pessoa, nunca na primeira. Exemplo, Mariana perguntou o que podia fazer para ajudar. Você não tem ali aquela interrogação da frase da Mariana, você não tem os dois pontos, você não tem a travessão. É o narrador direto ali na fala dele. Descartes afirmou o que pensava. Oi? Foi como tu voltar para mim o discurso direto, porque havia ficado mudo e tinha saído da aula. Desculpa, não consegui ouvir. Tem como voltar à explicação do discurso direto, porque tinha ficado. Tem sim, tem sim. Volto para você, só um instante. No discurso indireto, o narrador ele é responsável por falar na vez da personagem, utilizando as próprias palavras. Então, vamos lá. Recapitulando aqui a definição de discurso direto. O discurso direto, ele tem o verbo distende, os verbos de fala, os verbos de elocução, os dois pontos, a mudança de linha, né, que é o parágrafo, e o travessão. Nesse momento, o narrador ele se tira do texto e deixa que a personagem participe ativamente. Aquela fala não é o que a personagem disse a partir da visão do narrador, é a visão da personagem, é o que ela quer dizer com as suas palavras, com o seu modo de se expressar. Já no discurso indireto, você não tem essa distinção. O narrador ele permanece, não importa quem disse, se foi a Mariana, se foi o Pedro, o narrador ele sempre vai manter a posição dele. Então ele pode, por exemplo, modificar essa fala um pouco. Ele não precisa ser fiel. Enquanto no texto, no discurso direto, você mantém a fala da personagem exatamente como ela disse, no discurso indireto, você pode fazer ali as suas adaptações. Por quê? Você tirou a autonomia da personagem e agora a autonomia é exclusivamente do narrador. Então, se eu quiser mudar aqui, por exemplo, o exemplo que eu dei, Mariana perguntou o que podia fazer para ajudar. Eu poderia dizer, Mariana questionou o que podia fazer para ajudar. Eu sei, lá pelo exemplo do discurso direto, que a Mariana perguntou, mas eu não preciso colocar dessa forma. Eu posso alterar o texto, porque eu tirei a liberdade da personagem e passei a liberdade para mim. Então, vamos lá, estrutura do discurso indireto. O discurso indireto, ele também é introduzido pelos verbos de locução, né, que a gente já viu quais são, falar, perguntar, questionar, murmurar, gritar, mas depois desses verbos aparecem conjunções que marcam a separação da fala do narrador e a do personagem. Então a gente tem a fala do narrador, o verbo de locução, a conjunção e a fala do personagem pelas palavras do narrador. Ali nesse momento você tira completamente a liberdade da personagem e coloca a visão do narrador. Para dar um exemplo aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui. O Leandro pediu para eu fazer a explicação novamente. Então, o Leandro perguntou se eu poderia fazer a explicação de discurso direto novamente. Eu não estou colocando exatamente como o Leandro perguntou. Eu estou colocando com as minhas palavras. Ele pode ter usado uma palavra diferente, uma entonação diferente, mas não importa, porque no discurso indireto eu vou usar as minhas palavras para dizer o que o Leandro me disse. Assim, não tem muita dificuldade. A diferença é que você não vai ter, por exemplo, a presença dos dois pontos, do travessão, não vai ter aspas, é um texto direto. Fica claro ali que ainda é o narrador expressando o que o personagem quis dizer. E tem um outro tipo, e esse tipo, ele é muito incomum. Ele é pouco utilizado. Por exemplo, você tem nas literaturas modernistas. É um texto bem utilizado para literatura, mas ele cai bastante em vestibular. Quem faz vestibular, quem tem interesse, né? O discurso indireto, ele cai nesse tipo de prova, porque ele é um pouquinho mais difícil de você identificar. Ele não tem, assim, esses marcadores. O texto, ele vai seguir direto e parte, é aqui como a gente sempre fala, né? Da interpretação de quem está lendo. Ele é o que você pode ter um pouquinho mais de dificuldade, ele requer mais prática.
mas ele não está tão presente no dia a dia. Ele é cobrado em vestibular, ele é cobrado, ele existe na literatura modernista, um exemplo que se até vocês forem procurar, pesquisar por conta própria, vocês vão encontrar a maior representante do discurso indireto livre é o conto Vidas Secas, do Graciliano. É o que mais utiliza esse tipo de discurso. Porque nesse tipo de discurso, a fala do narrador se confunde com a do personagem. Você não tem uma marcação, você não necessariamente tem os verbos discentes, e vai depender da sua interpretação para saber se aquilo é a visão do narrador ou do personagem. Então vamos lá. O discurso indireto livre é a apresentação das falas das personagens inseridas dentro do discurso do narrador. Então você tem o narrador num texto contínuo inserindo a fala da personagem. É o mais difícil e o mais dinâmico dos tipos de discurso. Eu coloquei aqui um exemplo que eu vou dar uns segundinhos, né, para vocês tentarem entender e descobrir, assim, não precisa falar, mas vocês tentem descobrir qual é a parte aqui da personagem. Então, Paula corria o mais rápido que podia para tentar resolver a situação. Logo a mim isso tinha de acontecer. Ela não sabia se conseguiria chegar a tempo de resolver aquela confusão. Tomara que eu consiga. Eu vou dar aí uns segundinhos para vocês relerem a frase. Vejam se vocês conseguem identificar. Se tem alguma coisa que faça vocês perceberem qual é a fala da personagem. Deu para encontrar? É quando ela diz assim, ó, logo a mim isso tinha de acontecer. Então o narrador vem, então Paula corria o mais rápido que podia para tentar resolver a situação. Nesse momento, encerra o narrador e vem a Paula. Logo a mim isso tinha de acontecer. Volta o narrador. Ela não sabia se conseguiria chegar a tempo e resolver aquela confusão. Paula de novo, tomara que eu consiga. Vê, não tem uma distinção entre a fala dele. É um texto corrido, as falas ali se misturam, não tem nada que você consiga indicar que aquilo ali é a fala da Paula, a não ser a sua interpretação. Pode acontecer de, num discurso indireto livre, você precisar ler o texto duas vezes. Claro que numa primeira leitura você lê, faz uma leitura mais superficial, na segunda você já consegue identificar exatamente que aquela dali é a visão da Paula. Então, continuando aqui, a estrutura do discurso indireto livre. O discurso indireto livre não é introduzido pelos verbos de elocução, não tem sinal de pontuação nem conjunção. Ele não apresenta uma estrutura, ele é um discurso mais dinâmico. No discurso indireto livre, é fácil delimitar o início e o fim do discurso da personagem. É difícil delimitar o início e o fim do discurso da personagem, uma vez que ele se confunde com o discurso do narrador, que tem todo o conhecimento das falas e sentimentos das personagens. Lembra que na última aula, quando a gente falou sobre texto narrativo, eu abordei superficialmente que a gente tem vários tipos de narrador. Você tem o narrador onisciente, você tem o narrador observador. Geralmente, para o discurso indireto livre, você vai encontrar o narrador onisciente, que é aquele narrador que sabe tudo que as pessoas pensam, tudo que as pessoas sentem, e ele está ali presente a todo momento. Ele consegue me acompanhar aqui, sabe o que eu estou pensando, mas também está na casa do Marcos, sabe o que o Marcos está pensando, e esse é o tipo de narrador onisciente. Ele vai ter consciência de tudo que está acontecendo, então ele não precisa fazer essa distinção entre o que ele está dizendo e o que a personagem diz. Ele pode fazer tudo num texto corrido. É o mais difícil de identificar porque ele não tem uma estrutura definida. E agora eu coloquei aqui, porque nas questões que eu peguei para a gente fazer aqui juntinhos hoje, eu percebi que em muitas das questões eles pedem que você faça a transcrição do modelo do discurso. Então, eu coloquei exatamente como a gente vai fazer isso. Se você tem um discurso direto e você quer passar para um discurso indireto,
você vai precisar fazer algumas adaptações no tempo verbal, na fala, na questão da estrutura da frase mesmo, né, da pontuação, como eu falei, tiro 2 pontos, tiro travessão e entra o texto mais corrido, só que com os verbos os verbos discentes, os verbos de elocução. Então, vamos lá. Na passagem do discurso direto, Mariana perguntou: o que posso fazer para ajudar? Ocorrem mudanças nas pessoas do discurso. Por exemplo, o que eu posso vira ela pode. Nos tempos verbais, né? O exemplo que eu já dei do poder. Na pontuação da frase, que você tira 2 pontos, tira o travessão, mantém um texto, uma frase mais corrida. E nos advérbios e adjuntos adverbiais. Exemplo de discurso direto. Iremos de férias amanhã. Você consegue facilmente perceber aqui quem é a pessoa que está falando, né? Nesse caso, você tem aqui um sujeito oculto dizendo iremos de férias amanhã. No discurso indireto, você não pode formular a frase dessa forma. Tem que passar para uma coisa mais distante de você. Então, vira assim, eles disseram que iriam de férias no dia seguinte. O que está perto fica longe, o que está aqui vira ali, o que está amanhã vira dia seguinte. Então, essa é a diferença. É um texto um pouco mais, um discurso indireto, ele é um pouco mais distante de você. Porque quando é a personagem que fala, né, ela aproxima, é uma fala pessoal. Quando é alguém reproduzindo, tem essa adaptação. Mudança das pessoas do discurso. Enquanto num discurso direto você vai ter eu faço, eu posso, você, no discurso indireto, muda para a terceira pessoa. Então, você muda os pronomes, tudo você tem que adaptar. Lembra quando a gente falou de adaptação, que a gente adapta o nosso texto para quem está ouvindo, para o grau de intimidade que a gente tem com essa pessoa? A gente vai adaptar aqui na questão do discurso também. Então, os pronomes de primeira pessoa, eu, nós, meu, passam para pronomes de terceira pessoa. Ele, ela, eles, elas, seu. Tá vendo que tudo muda? Consegue perceber? Tem essa distinção, o texto ele passa a ser mais distante. Mudança dos tempos verbais. O presente do indicativo passa para o pretérito imperfeito do indicativo. O pretérito perfeito do indicativo passa para o pretérito mais que perfeito do indicativo. E então você tem que fazer todos esses ajustes. Você tem, por exemplo, mudança na pontuação da frase. E isso aqui é importante. Na semana que vem a gente vai ter uma aula sobre pontuação. E eu já montei o nosso materialzinho. Eu coloquei um exemplo que eu acho bem prático, porque todo mundo já viu alguém que perguntou, eu gostaria de saber tal coisa, e a pessoa vai lá e bota uma interrogação. No momento que você pergunta, eu gostaria de saber o preço disso, e coloca uma interrogação, você está perguntando se você quer saber aquilo. E as pessoas têm esse hábito, né, quando elas querem perguntar, é uma pergunta indireta, mas elas acabam errando ali na pontuação. Se aplica nesse caso aqui também, porque frases interrogativas passam para frases declarativas, ou seja, sai a interrogação e entra o ponto final. Frases exclamativas também sai a interrogação e entra o ponto final. Frases imperativas passam para frases declarativas. Faça, por exemplo, se eu digo assim, faça com uma exclamação, é uma frase imperativa, é um verbo imperativo, eu estou dando uma ordem. Então, você troca e diz, por exemplo, Ana pediu que fosse feito. É uma forma de substituir. Você tem ali a mudança do tempo verbal, você tem o distanciamento mesmo da fala da personagem, do que eu disse, para o que vocês disseram a partir do que eu falei. Essa é a diferença. Você vai adaptar para sendo uma terceira pessoa falando. Mudanças de noção de tempo. Noções como ontem, hoje e amanhã passam para o dia anterior, naquele dia, no dia seguinte. Então, você perde essa especificidade do hoje, do amanhã e vira um dia qualquer. Mudança da noção espacial. O que está perto, né? Aqui, é aí,
você se distancia, vira lá, vira aquele, vira aquilo. E aqui encerra, né, a nossa apresentação e a gente passa para os exercícios. Por quê? É importante, né, que a gente pratique. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu arrastar. Opa. Foi. O material, como sempre, é o mesmo. E a gente entra na questão dos exercícios. Aqui. Então, o que acontece sobre discurso direto e indireto? Ele está no edital, então ele pode ser cobrado. Mas eu tive um pouco de dificuldade, vocês sabem, né? Eu sempre coloco questões da banca, vocês já devem ter reparado no exercício, nos exercícios que eu coloco, mas para esse eu tive um pouco de dificuldade. Eu acho que eu encontrei uma questão sobre discurso direto e indireto nessa banca. Não necessariamente não vai cair, porque essa não foi a banca da última avaliação, né, da última prova. Então, pode ser que para esse ela coloque, a gente não tem como saber. Então, como está no edital, a gente trabalha... Ai, gente, desculpa, porque eu moro numa rua principal e toda hora passa moto. Como está no edital, pode ser cobrado, a gente não tem como saber, a gente pratica, porque vai que cai e é justamente aquele tema que a gente deixou de abordar, porque nunca viu cair antes. Então, acontece. Então, vamos começar aqui as nossas questões. Questão 1, o ano 2020, eu peguei, então, questões de várias bancas, tá? Para poder montar aqui o nosso material. E vamos lá. As frases a seguir apresentam exemplos de discurso direto e indireto. Aí, o que ela pergunta? Ela quer saber em qual das alternativas tem o uso correto do duplo travessão. Essa questão, ela, assim, ficou bem fácil, dá para você matar direto, porque a única questão que eles colocaram com duplo travessão foi a letra A. Você vê assim, estavam cansados, como não podiam evitar. Porém, não desaceleraram a marcha. Essa é a única questão que tem duplo travessão, né? Mas foi cobrada na banca. Eu coloquei aqui porque é uma forma da gente trabalhar a questão do travessão. Ela é a melhor de todas, minha mãe. Não tem duplo travessão, a gente já descarta direto. Letra C. Quem deveria ir? Eu ou você? Não tem duplo travessão, então já descarta. Letra D. Faço isso por uma só pessoa, meu filho. Letra E. Ainda me dou por louco, até que provem o contrário. Então, essa questão, ela ficou fácil, né? Foi cobrada numa banca. Todas as questões, como sempre, são a nível médio. Mas a única questão que tem duplo travessão é a letra A. Apesar de todas as questões terem, de todas as alternativas, né, terem travessão, e acho que, na verdade, o uso correto, numa versão de discurso direto mesmo, seria a letra C. Porque a gente até pode usar, como é o caso da letra A, o duplo travessão numa frase que a gente poderia separar por vírgula. Mas como aqui o caso é discurso, mantém o duplo travessão, a alternativa correta é a letra A. Questão 2. Leia com atenção o trecho inicial do conto O Dia em que Explodiu Mabata Bata, do escritor angolano Mia Couto, e responda a questão a seguir. De repente o boi explodiu. Rebentou sem um mu. No capim em volta choveram pedaços e fatias, grão e folhas de boi. A carne eram já borboletas vermelhas, os ossos eram moedas espalhadas, os chifres ficaram num qualquer ramo, balouçando a imitar a vida no invisível do vento. O espanto não cabia em Azarias, o pequeno pastor. Ainda há um instante, ele admirava o grande boi malhado chamado de Mabata-Bata. O bicho pastava mais vagaroso que a preguiça. Era o maior da manada. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Régulo da chifraria. E estava destinado como prenda
do lobolo do tio Raul, dono da criação. Azarias trabalhava para ele desde que era órfão. Desapegava antes da luz para que os bois comessem o cacimbo das primeiras horas. Olhou a desgraça, o boi poeirado, eco do silêncio, sombra de nada. Deve ser, foi um relâmpago, pensou. Mas relâmpago não podia. O céu estava liso, azul sem mancha. De onde saíra o raio? Ou foi a terra que relampejou? Sobre o discurso direto, presente no texto, discurso direto é aquele que repete, né, a fala da personagem. Assinale a alternativa correta. Ela aparece no decorrer de todo o trecho pela voz onisciente do narrador. Então, discurso direto é voz onisciente do narrador? É aquele narrador que sabe tudo ou é um narrador que dá espaço ao personagem? É o narrador que dá espaço, né? Então, aqui, nesse pedacinho, a gente tem deve ser foi um relâmpago. Isso aqui é a personagem falando. Então, não é a letra A, porque não é voz onisciente do narrador. E ele está falando sobre discurso direto. B, ele é destacado entre aspas e seguido do verbo de elocução pensou. Vamos voltar aqui e ver se é. Entre aspas, deve ser foi um relâmpago, pensou. Faz sentido. Letra B tá certinha. Letra C. Está presente no trecho em que a voz do narrador se mistura com o pensamento de Azarias? De onde saíra o raio? Ou foi a terra que relampejou? Não, a gente descarta. Por quê? Discurso direto não tem a voz do narrador. Não tem mistura de voz do narrador com personagem. É exclusivamente voz da personagem. Então, C está errada. Letra D. Ele é introduzido já no início com a expressão de repente. Vamos achar a expressão de repente. De repente o boi explodiu. Não. Isso aqui é parte do texto, não está falando sobre... não é um discurso, né? Não é a fala de nenhum personagem. Então, a letra D está errada. Não se utiliza a distinção... Desculpa, a letra E. Não se utiliza a distinção entre o discurso direto e indireto em narrativas curtas como o conto em questão. Não, é erradíssima. O discurso direto, indireto ou indireto livre, você pode aplicar em qualquer texto narrativo, independente do gênero, que aí em gênero a gente entra romance, conto, crônica, enfim, o gênero narrativo que você construir, você pode utilizar o tipo de discurso que você preferir. Quer dar mais liberdade e autonomia ao personagem? Beleza, discurso direto. Quer se meter na fala do personagem? Discurso indireto. Quer misturar tudo, fazer uma bagunça e não saber quem disse o quê? Discurso indireto livre. Então, a única alternativa que faz sentido nessa questão é a letra B, que ela é destacada entre aspas e seguido do verbo de elocução pensou. Nesse pedacinho aqui, a letra B está correta. Vamos lá, questão 3. Na questão 3, a gente tem o texto para fazer a leitura. Como sempre, textos bem compridos aí para a gente ler. Desde aquela história de Jó, contada no Antigo Testamento, Deus e o diabo não apostavam sobre os seres humanos. Como que a eternidade já estava ficando meio monótona, o maligno resolveu, então, provocar o Senhor. Que tal uma nova aposta? Deus, na sua infinita paciência, topou. Dessa vez, contudo, o diabo estava decidido a não perder. Para começar, escolheu cuidadosamente o lugar onde procuraria sua vítima, um país chamado Brasil, no qual, segundo seus assessores ministeriais, a diferença entre pobres e ricos chegava ao nível da obscenidade. Os mesmos assessores tinham sugerido que se concentrassem em aposentados, pessoas que sabidamente ganham pouco. Só um instante. O diabo pôs-se em ação. Foi-lhe fácil induzir um erro no sistema de pagamento de aposentadorias, com o qual um aposentado recebeu, de uma só vez, mais de 6 milhões. E aí, tanto o céu como o inferno pararam. Anjos, santos e demônios, todos queriam ver o que o homem faria com o dinheiro.
O diabo, naturalmente, esperava que ele se entregasse a uma vida de deboche, festas espantosas, passeios em iates luxuosos, rios de champanhe fluindo diariamente. Não foi nada disso que aconteceu. Ao constatar a existência do depósito milionário, o aposentado simplesmente devolveu o dinheiro. Eu não conseguiria dormir, disse a guisa de explicação. O diabo ficou indignado com o que lhe parecia uma extrema burrice, mas então teve a ideia de verificar o quanto o homem recebia de aposentadoria por mês. Menos de R$ 600. Deu-se conta, então, do seu erro. A desproporção entre a quantia e os 6 milhões da tentação tinha sido grande demais. Mas o diabo aprendeu a lição. Pretende desafiar de novo o Senhor. Dessa vez, porém, escolherá um milionário, alguém familiarizado com o excesso de grana, ou então um pobre, mas neste caso fornecerá, além de muito dinheiro, um frasco de pílulas para dormir. A insônia dos justos tira o sono de qualquer diabo. Ao ser transportado para o discurso indireto, o trecho "eu não conseguiria dormir", disse o aposentado no quarto parágrafo, assume a seguinte redação. Aí a gente volta lá para a nossa apresentação. Deixa eu abrir aqui, porque eu fechei. Mas é importante que a gente tenha em mente como a gente faz essa transcrição, essa diferenciação de um discurso direto para um indireto. Lembra que eu falei? A gente distancia do texto, muda o tempo verbal, muda tudo. Deixa eu abrir aqui para vocês poderem acompanhar comigo. Demora um pouquinho, porque o PowerPoint, né? Então, vamos lá. Aqui, ó. Tá lá no finalzinho. Ó, mudança que a gente tem que fazer. Presente do indicativo passa para o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito passa para o pretérito mais que perfeito. O futuro do presente do indicativo passa para o futuro do pretérito. O presente do subjuntivo passa para o pretérito. O futuro do subjuntivo passa para o pretérito. Tá vendo como tudo muda? Tudo vai para o pretérito, né, que a gente chama de passado. O imperativo passa para o pretérito imperfeito do subjuntivo. E tem aquela mudança, né, das frases. Deixa eu ver o que é mais relevante. Pronomes de primeira pessoa passam para terceira. Então, vamos voltar aqui para as nossas alternativas. Alternativa A. O aposentado... Deixa eu abrir aqui. O aposentado disse que ele não conseguiria dormir. Então, a gente tem que ver aqui. A gente precisa distanciar, né, a nossa frase. Então, nessa frase, está distante? O aposentado disse que ele não conseguiria dormir? Tá distante. Na letra B, disse o aposentado, eu não conseguiria dormir. Não, letra B tá errada, a gente já descarta porque a gente tem a presença dos dois pontos e do travessão, que é uma característica do discurso direto. Disse-me o aposentado que ele não conseguia dormir. Descarta a letra C com certeza, porque disse-me, disse para mim. Então, eu estou presente nesse texto. Para me afastar, tem que ser o aposentado disse, alguma coisa assim, né? Bem distante. O aposentado disse-me, ele não pode dizer para mim. Ele disse e ponto. De novo, dois pontos e o travessão. Presença de discurso direto. Descarta a letra D. E a letra E, o aposentado disse que ele não conseguira dormir. Faz sentido, né? A letra A e a letra E são bem parecidas, mas como tem a questão da mudança do tempo verbal, a gente tem que observar isso. E a que faz sentido na presença, né, fazendo a devida adaptação, é a letra A. O aposentado disse que ele não conseguiria dormir. Então, número 3, letra A. Deixa eu ver onde foi minha setinha. Considere o texto abaixo para responder as questões. Renato Janine Ribeiro. A velocidade ficou maior do que as pessoas conseguem alcançar. Somos bombardeados diariamente sobre novidades na produção de hardware e software dos computadores.
O indivíduo tem um computador e em pouco tempo é lançado outro mais potente. Talvez em breve as pessoas se convençam. Professora, Oi? professora, naquela questão lá, tem como a senhora voltar para mim, por favor? São Só para três? Tem tirar uma sim. dúvida. Essa daí. O Uhum. aposentado disse que ele não conseguiria dormir. Esse conseguiria, não seria futuro, não? Da Deixa intenção de eu... futuro? Mas é porque você tem que fazer a adaptação de acordo com a fala. Você depende, para você fazer a adaptação correta, você depende do verbo em que do tempo verbal em que foi dito, você adapta para o tempo verbal que você precisa dizer. Por isso que tem lá aquela tabelinha, ó. Vamos voltar. Se o verbo tiver em um determinado tempo, aí você adapta para outro. Não, mas toda essa mudança aí tá dizendo que seria pro pretérito, passado, Mas você tem, certo? ó, por exemplo, do futuro do presente, do conseguia, você tem o futuro do pretérito do indicativo. Ah, Ó, eu tá, coloquei o tá. slide na frente. Quase Não, eu tô vendo todas aqui elas. Oi? futuro, tô vendo aqui o futuro do pretérito aqui, tô Isso. vendo agora. Quase todas elas dão um sentido de passado, mas é um passado que poderia ou não acontecer, entendeu? O futuro do Ah, pretérito. entendi, Deu para entendi, entender? entendi. Então, beleza. Vamos continuar? Cadê aqui? Ficou claro mesmo? Ou tem alguma dúvida? Não, ficou de boa assim agora. Então, beleza. Essa explicação, eu nem precisava ter voltado lá para o PowerPoint, porque tá aqui, ó, no material de vocês, a mudança dos tempos verbais. Então, você tem que observar o tempo em que estava e o tempo que vai, tá bom? Então, vamos voltar lá para a questão 4. Onde eu estava? Aqui no outro mais potente. Talvez em breve as pessoas se convençam de que não há necessidade de uma renovação tão frequente. A grande maioria das pessoas usam bem pouco dos recursos de seus computadores. Devemos sempre lembrar que as invenções existem para nos servir e não o contrário. Quer dizer, a demanda é que as pessoas se adaptem às máquinas e não que as máquinas se adaptem às pessoas. Flávio de Kovács, que é isso, né? De Kovács. Tenho a impressão de que isso não ocorre só com a tecnologia. Tenho a sensação de que sempre chegamos tarde. As pessoas compram muitas coisas desnecessárias. Veja o caso das roupas. Só porque a cintura da calça subiu ou desceu ligeiramente, elas trocam todas as que possuíam. Trata-se de um movimento em que as pessoas estão sempre devendo. Então vamos lá. Flávio de Covatti. Tenho a impressão de que isso não ocorre só com a tecnologia, é uma frase do segundo parágrafo. Transposto para o discurso indireto, o trecho acima assume a seguinte redação. Então vamos lá, a gente vai fazer a adaptação. Aqui a gente tem tenho a impressão, eu, Flávio, tenho a impressão. Mas se eu vou dizer que o Flávio tem a impressão, eu tenho que fazer essa adaptação colocando ali a fala do Flávio. Então vamos para as nossas alternativas. Flávio disse que teria a impressão de que isso não ocorrerá só com a tecnologia. Então o ocorre aqui do Flávio está no presente. Flávio disse que teria a impressão de que isso não ocorrerá. O ocorrerá não bate com a nossa tabelinha lá quando a gente faz a adaptação do tempo verbal, não bate com a nossa tabelinha, então não. Então vamos lá. Flávio afirmou que teve a impressão de que isso não ocorreria só com a tecnologia. Deixa eu ver, o tempo verbal não ocorreria, ocorre. Não, esse aqui também não, porque o tempo verbal não coincide. A gente tem que seguir aquela regrinha mesmo de tempo verbal. Tem-se a impressão, conforme afirma Flávio, essa aqui já descarta, porque ela não bate com o distanciamento, né? Conforme afirma Flávio, o narrador ele se colocou ali.
não bate, de que isso não ocorrerá só com a tecnologia. A letra D, Flávio disse que tinha a impressão de que isso não ocorreu, manteve o tempo verbal, então não. Flávio afirmou que tinha a impressão de que isso não ocorria só com a tecnologia. Ocorria. Questão 4, a letra E. Flávio afirmou que tinha a impressão de que isso não ocorria. Teve ali o distanciamento do Flávio, afirmou, porque o Flávio, de fato, ele afirmou, ele tem ali a posição dele, e ele adaptou ali o tempo verbal do ocorreu para ocorria. Questão 5. Impossível dar cabo daquela praga. Estirou os olhos pela campina. Achou-se isolado, sozinho num mundo coberto de penas, de aves que iam comê-lo. Pensou na mulher e suspirou. Coitada da Sinhá Vitória, novamente nos descampados transportando o baú de folha. O narrador desse texto mistura-se de tal forma a personagem que dá a impressão de que não há diferença entre eles. A personagem fala misturada à narração. Esse discurso é chamado de... Então, vamos lá. Se a gente tem uma fala de narrador que se mistura com a fala da personagem, a gente tem um discurso indireto livre. Por quê? Você não tem um marcador para você saber quem está falando. Você não tem a estrutura, né, dos verbos do discurso indireto, que é fazer aquela adaptação no verbo, é você se distanciar do texto. Não tem essa estrutura. Você vê aqui, deixa eu dizer exatamente para vocês qual é o trecho, tá? Impossível dar cabo daquela praga. Estirou os olhos pela campina, achou-se isolado, sozinho num campo coberto de penas de aves que iam comê-lo. Pensou na mulher e suspirou. Coitada de Sinhá Vitória, novamente nos descampados, transportando baú de folha. Então é aqui, ó, coitada de Sinhá Vitória. Ele pensou na mulher e suspirou. E aí entra, mas você não tem nenhum marcador. Para você saber, percebe? Eu tive que ler 2 vezes. Pensou na mulher e suspirou. Coitada da Sinhá Vitória, novamente nos descampados. Então tem ali uma mistura, tá muito relacionada. Você precisa de uma leitura muito atenta, às vezes de uma segunda leitura, para conseguir perceber que é uma característica do discurso indireto livre. Não tem um marcador separando quem é quem dentro do texto. Aí, o que acontece? Como eu falei para vocês no começo das atividades, tem pouquíssima questão sobre discurso direto e indireto. Não tem, na banca de vocês, eu achei uma questão, né, na banca da Polícia Civil. Então, o que eu vou fazer? Eu coloquei as questões aqui, coloquei questões sobre a temática, independente de ser exclusivamente de uma banca de concurso público. Tem questão de vestibular, tem questão mesmo normal, sem ser aplicada em nenhum processo seletivo, né? Só sobre o tema. Mas eu vou ver se eu consigo, que é bem difícil, questões de concurso mesmo. Aqui tem 10, como sempre eu coloco no mínimo 10. Vou tentar colocar... Oi? Professora, vê se consegue umas questões da banca AOCP? AOCP. Então, eu só achei uma. Só achou uma? Caraca. Não é uma coisa que a banca cobre muito. Uhum. Porque, como eu falei antes, assim, a última banca do concurso da Polícia Civil não foi essa, né? Então, Isso. eu posso tentar pegar da última prova da Polícia Civil. Posso ver se caiu nas 2 últimas, vejo se caiu e coloco para vocês. Mas na banca tem uma questão. Se vocês podem olhar aqui, ó, a próxima, não sei se eu coloquei, tem questão da FUVEST, FAETEC. Porque na banca eu só achei uma questão. Não devia ser um tópico que ela cobrava. Okay. Provavelmente não era pedido nos editais para os quais ela aplicava. Então foi mais difícil. Eu achei uma questãozinha, mas eu vou procurar mais. Só que eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo, porque essa eu vou ter que dar uma garimpada boa na internet. Eu posso ver também na última prova e coloco junto, beleza? Beleza. Então vamos lá. Questão 6, como eu falei, ela não é de nenhuma banca, é só uma questão sobre o tema. Sobre o discurso indireto, é correto afirmar exceto. Então, vamos lá. Discurso indireto,
que é aquele que a gente tem o narrador falando pelo personagem. Exceto, o que a gente não pode dizer sobre ele? Alternativa A. No discurso indireto, o narrador utiliza suas próprias palavras para reproduzir a fala de um personagem. Tá certo? É isso mesmo que o narrador faz. Ele fala do jeito dele o que o personagem quis dizer. B. O narrador é o porta-voz das falas dos personagens, falas e pensamentos. Sim, exatamente. Geralmente, um narrador de um discurso indireto, ele é aquele narrador onisciente. Ele sabe ali o que os personagens pensam, o que eles sentem. Fala indireta. Então, a alternativa B também está certa. Alternativa C. Normalmente é escrito na terceira pessoa. As falas são iniciadas com o sujeito, mais verbo de elocução, seguido da fala de personagem. Tá certo também. Essa é a estrutura de um texto, de um discurso indireto. Só um instante. Então, sobrou aqui pra gente a letra D, que no discurso indireto, as personagens são conhecidas através do seu próprio discurso, ou seja, de suas próprias palavras. Não, essa é a definição de discurso direto. Então, questão 6, gabarito, letra D. Que a letra D define discurso direto. Questão 7. Faça a associação entre os tipos de discurso e assinale a sequência correta. Reprodução fiel da fala da personagem é demarcado pelo uso de travessão, aspas ou dois pontos. Nesse tipo de discurso, as falas vêm acompanhadas por um verbo de elocução, responsáveis por indicar a fala da personagem. Qual é o discurso a que o número 1 se refere? Reprodução fiel da fala da personagem, uso de travessão, a gente tem aí um discurso direto. Aí tem aqui, né, embaixo o parêntesezinho, discurso direto, lá é a última. E ocorre quando o narrador utiliza as próprias palavras para reproduzir a fala de um personagem. Discurso indireto, né? Que é a estrutura que a gente tem no discurso indireto. O narrador falando pelas pessoas. Tipo de discurso misto, no qual são associadas as características de dois discursos para a produção de outro. Nele, a fala da personagem é inserida de maneira discreta no discurso do narrador, e geralmente elas se confundem. Então, essa é a definição de discurso direto livre. Então, deixa eu ver como é que ficou aqui as opções, porque eu me perdi. O primeiro é discurso direto. Então, é 2... Ficou aqui 2, 3, 1. 2, 3, 1. Obrigada, gente. Ficou 2, 3, 1. Geralmente, quando tem essas questões assim, eu preciso anotar, porque para lembrar de cabeça, para mim é difícil. 2, 3, 1. Então, é 2, 3, 1, letra B. Ninguém foi olhar no gabarito, não, né? Não. Ah, tá bom, então. Questão 8 é da Faetec. Ela insistiu. Me dá esse papel aí. Na transposição da fala do personagem para o discurso indireto, a alternativa correta é... Então, a gente tem aqui um discurso direto, 2 pontos, travessão, e ela insistiu, me dá esse papel aí. A gente tem que fazer aquela adaptaçãozinha, né? Se distanciar do texto, mudar o tempo verbal. Vamos ler aqui as nossas alternativas. Ela insistiu que desse aquele papel aí. Essa a gente já descarta. Por quê? Vamos voltar lá para a nossa tabelinha. Ó, o que é aí... Tá em algum lugar? Aqui, ó. O que é aqui, aí, vai para lá. Aquilo, lá, aquele. Então, a letra A a gente descarta porque não está de acordo. É aqui. Ela insistiu em que me desse aquele papel ali. A letra B a gente descarta porque tem ali a posição que me desse, sou eu falando. Então, não. Descarta a letra B. Porque no discurso indireto, a gente não, o narrador
Ele é sempre na terceira pessoa, ele é sempre distante, então você não se coloca. Letra C. Ela insistiu em que me desse. A gente já descartaria no me desse, mas também tem o aí. Então, vai para lá, não pode. Letra D. Ela insistiu porque lhe desse esse papel aí. Também descarta porque tem o pronome lhe ali que não está de acordo com. Desculpa, porque tem o aí que não está de acordo. Aí, pertinho, tem que ir para lá. E ela insistiu em que lhe desse aquele papel ali. Ali já tem um sentido de distância. Então, nesse caso, se a gente tiver que fazer a adaptação, a alternativa que fica correta é a letra E, porque tudo foi lhe, tá vendo? Foi lhe, foi para lá, foi ali. Então, é a única que a gente pode utilizar. Deixa eu ver se as outras questões têm texto pequeno. Não tem. A 10, vamos fechar a 10. A 9 vai ficar para que vocês façam. Assim, é sempre bom que vocês refaçam tudo, porque é para aprofundar, né, o conhecimento, para internalizar, para vocês tomarem posse desse conhecimento que tem que ser de vocês. E, como a gente já combinou aqui, eu vou colocar ao longo dessa semana mais questões, tá? E questão 10, assinale a alternativa em que ocorra discurso indireto. Vamos lá, questão 10. Perguntou o que fazer com tanto livro velho. A gente tem aqui, ó, o verbo dicende, né? O verbo de elocução, os verbos de dizer, falar, perguntar. E não tem dois pontos, não tem travessão. A letra A tá ok. Vamos ver as outras. Letra B. Já era tarde. O ruído dos grilos não era suficiente para abafar os pássaros de Delfino. Estaria ele armado? Certamente estaria. Era necessário ter cautela. Aqui, ó, a gente tem. Já era tarde, o ruído dos grilos. E estaria ele armado? Aqui, essa fala é da personagem. Então, a gente tem um discurso indireto livre. Letra C. Quem seria capaz de cometer uma imprudência daquelas? Tem uma interrogação. Se tem uma interrogação, ele não pode ser um discurso indireto. Lembra que o discurso indireto, frases declarativas, interrogativas viram frases exclamativas e interrogativas viram frases declarativas. Então, se tem uma interrogação, não pode ser uma frase declarativa. Se não é uma frase declarativa, ela não pode ser discurso indireto. A tinta da roupa, letra D, a tinta da roupa tinha já desbotado quando o produtor decidiu colocá-la na secadora. A tinta da roupa tinha já desbotado quando o produtor decidiu colocá-la na secadora. Aqui a gente não tem o discurso indireto. Por causa do tempo verbal. Ali, ó, o colocá-la, ele não está dentro daqueles tipos que a gente precisaria ter para validar um tipo de discurso indireto, tá? E letra E, então, era então dia 1º? Não podia crer nisso. Entrou ali a interrogação, é uma frase, um discurso direto. A única que está certinha, toda perfeitinha é a letra A. Porque em todas a gente tem uma coisinha para descartar. Mas focando naquela questão de ter um ponto de exclamação, de interrogação, e o verbo não estar no tempo correto, a única que bate mesmo é a questão 10. Então, gente, é isso. Muito obrigada pela participação de vocês, pela presença. Sei que sexta-feira, ainda mais 10 horas da noite, é complicado, no dia da pizza. Tem várias coisas que a gente queria estar fazendo, mas estamos aqui porque a gente tem um objetivo e vai dar certo. Então, boa noite, bons estudos e até a próxima. Obrigada, viu? Professora, para passar no concurso. Vamos passar, com certeza. Vamos todos, porque eu também tenho para fazer. Valeu, professora. Boa noite. Tchau, Fico com Deus. Bom final de semana. Para você também. Tchau, tchau.